Bridgerton, será que a quarta temporada foi a melhor temporada da série? Nesse vídeo a gente vai comentar sobre isso. Oi, gente, muito prazer, eu sou a Lady Di e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre Bridgerton, uma série que tá em alta, né? Muita coisa pra falar sobre essa quarta temporada. A quarta temporada, ela foi uma temporada que ela trouxe pra gente um pouco mais de profundidade comparado às temporadas anteriores. Ela me lembrou muito a primeira temporada. Primeira temporada, né, a gente tem a Daphne e o Simon, e nessa temporada a gente tem a Sophie e o Benedict. Bom, o que a gente tem pra falar sobre essa temporada? Primeiramente, eu queria falar pra vocês que eu achei muito legal o jeito que fizeram a construção da temporada, né? Foi uma temporada que ela foi bem construída, ela foi bem estruturada, ela foi bem feita e ela não ficou cansativa pra gente. Uma coisa que infelizmente acabou acontecendo na terceira temporada e na segunda temporada, né? Ela fica um pouco ali maçante, porque a gente quer que aconteça as coisas e as coisas simplesmente não acontecem, mas nessa temporada isso não acontece, fica muito claro pra gente o que tá acontecendo, como acontece e tudo mais. E eu achei que foi muito linda a construção. Bom, então vamos lá desde o começo. No começo da temporada a gente tem a apresentação dos personagens que vão ser os personagens principais, que vai ser o casal principal, que é o Benedict e a Sophie. Do jovem rapaz protagonista, a gente tem o jeito dele, né, que ele é um libertino, ele faz o que ele quer e é isso. Ele nunca acreditou em amor verdadeiro e essas paradas todas. Ele experimenta muita coisa, ele vive muita coisa, então, tipo assim, ele se apaixonar meio que é uma coisa que ninguém espera, né? Ninguém espera que o Benedict ia se casar. Tanto que no baile da Violet, nesse episódio, no primeiro episódio, cara, tá lindo. É um episódio muito lindo, todo o figurino tá lindo, tá tudo lindo. E nesse episódio, a rainha, ela faz uma grande aposta, dizendo que aposta que ele vai se casar, que ele é o diamante da temporada, né? Que ela sempre escolhe as meninas pra ser o diamante da temporada. E dessa vez ela escolhe o Benedict. E tipo, todo mundo fica assim, como assim ele é o diamante da temporada? Tipo, ele não vai se casar. Mas, nessa mesma noite, ele conhece a Sophie. A Sophie, ela é uma criada, né? Na verdade, ela é uma filha bastarda, que ela é criada como uma empregada, né? Porque a madrasta dela ali meio que não aceita ela, e enfim. Mas a gente tem, como é uma releitura de Cinderela, ninguém questiona muito, né? Mas é muito estranho porque, tipo assim, ela simplesmente não aceita. A menina é um doce, a menina é bonitinha, a menina é, sabe? E ela simplesmente não aceita. Ela decide não aceitar a Sophie. E é isso. Mas no baile, gente, ela tá muito linda. Aquele figurino dela tá maravilhoso. Ela tá muito bonita. E ela e o Benedict, eles se conhecem. Diferente que ele nunca sentiu com ninguém, né? Clichêzaço. Ah, eu me senti diferente com você. Você me faz sentir diferente. E, cara, por mais que seja um clichêzaço, é muito bem construído. Porque ali no baile, eles dançam, né? Eles conversam. Eles meio que já se apaixonam assim de cara. E depois ela se despede, nada aconteceu. E é isso. E o menino simplesmente fica obcecado. O Benedict, ele ficou obcecado pela Sophie. Pela Dama de Prata, no caso. Obcecado. E depois disso, a gente conhece um pouquinho mais da Sophie, né? Tem a Guerra dos Criados, que também é uma coisa maravilhosa dessa temporada, né? Porque ela dá um pouco mais de visibilidade pros criados, pros empregados. E eles mostram pra gente que sem essas pessoas que têm as suas funções, a casa não funciona, os bailes não funcionam, nada funciona, entendeu? Quem faz a roda girar ali são os funcionários, né? E tem um grande foco nos criados dessa temporada. Isso foi uma coisa que eu achei, assim, muito legal, muito bacana. Eu achei eles darem essa visibilidade, né? Essa importância que é merecida pros criados, pros empregados, pros funcionários. Eu achei que isso foi uma coisa muito bacana e fiquei contente de poder ver isso, né? E ver a construção disso, que realmente foi bem feita. A gente vê também um pouquinho do passado da Sophie e a gente vê o Benedict enlouquecido. Ele simplesmente fica enlouquecido, ele fica biruta das ideias, porque ele quer saber quem é a Dama de Prata. Ele começa a procurar e, tipo, ele não vai encontrar, né? Porque ela usou um disfarce ali, porque na verdade ela é considerada uma criada. Por que considerada? Porque na verdade ela é uma filha ilegítima e não tem, ela não é tratada como igual às meias irmãs dela. E tipo assim, é isso. A madrasta simplesmente faz o que quer e ninguém fala nada, e é isso.
significa por isso. A gente percebe que a Sophie, ela se sente muito coagida pela madrasta, né? Como se ela tivesse real aquele medo, aquela coisa, né? Então é muito triste em cena quando a gente vê a madrasta falando alguma coisa pra ela ou conversando com ela, porque ela sempre tá tentando oprimir a Sophie. E isso é muito ruim. Isso, tipo, cara, não é legal. E nisso, a gente também tem as cenas do Meu Chalé, que, cara, são cenas maravilhosas. O beijo deles no lago é, tipo, muito bom, porque eles tentam não se apaixonar, entendeu? O Benedict, ele não sabe que a Sophie é a Dama de Prata, só que ele quer ajudar ela, e nessa ajuda, ele acaba se apaixonando por ela. Então, tipo assim, ele se apaixona 2 vezes pela mesma pessoa, sem saber. Vocês têm noção disso? Ele se apaixona 2 vezes pela mesma pessoa, sem saber que é a mesma pessoa. Já pensou que bizarro você passar por isso? Você se apaixonar 2 vezes pela mesma pessoa, que você não sabe que é a mesma pessoa. E nisso acaba dando um negócio na gente, porque a gente sabe que a Sophie é a Dama de Prata e, tipo, a gente quer que ele conte, que ela conte logo, que ele saiba logo, pra, tipo assim, pra história deles realmente começar a se desenrolar logo. E isso não acontece. A gente fica, tipo, cara, como você é burro. Nisso a gente também tem o desenvolvimento de alguns outros personagens, né? Tem a Heloise, tem a Hyacinth. Nessa temporada específica, a Hyacinth, ela tá muito mais pra frente, tipo assim, muito mais ali querendo debutar, querendo saber tudo sobre debutar e não sei o que. E a gente tem ali uma rixa entre ela e a Heloise, porque a Heloise, você sabe, gente, a Heloise não é muito a favor de casamento ali, mas não é que ela não é a favor de casamento, não é bem isso, né? Ela só, tipo, ela acha que ela tem que fazer o que ela quer e não, tipo, ela é obrigada, ela tem que se casar porque ela quer, não porque ela tá sendo obrigada, né? É mais ou menos isso o plot dela. Eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal sobre a Heloise, porque a Heloise é uma personagem que eu gosto muito em tela, eu gosto muito dela, eu gosto muito da atriz. Tipo, eu adoro muito dela, eu tô muito ansiosa pra temporada dela, que eu espero que seja a próxima. Mas, ela teve meio que um embate com a Hyacinth nessa temporada, e a gente acompanha um pouco disso. E também tem a Violet, que ela tá ali naquele impasse com o namoradinho dela, que ela não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se continua ficando com ele, não sabe se casa com ele, ela não sabe. Perdida, ela não sabe o que fazer. E a gente acompanha isso e é muito legal. A gente vê ela nesse impasse. Já no resto da temporada, a gente tem o casal principal, a gente tem bastante tela dele. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque nas outras temporadas, que foi a Anthony e da Penelope, do Colin, a gente não vê muito, né? A temporada do Anthony, então, é tipo assim, 90% é ele e a Edwina, e tipo, ele e Kate, a gente só tem um resto. Falando nisso, nessa temporada a gente vê o Anthony, a gente vê a Kate. O personagem do Anthony nessa temporada, ele tá simplesmente um babacão, porque ele não para pra escutar o irmão dele nem por um segundo. Tipo assim, ele fala não, 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 entendeu? Só que ele não para pra pensar, pra ouvir o irmão, sendo que ele já esteve nessa situação de querer uma pessoa que não era da nobreza. E mesmo assim, tipo, ele cagou. Eu achei que não foi legal. E também a gente teve algumas misérias dele com a Kate e o filho dele. Tipo, não foi um tempo de tela legal. Eu achei que faltou eles aparecerem mais, né? A Kate, principalmente. Então, tipo assim, a Kate, ela é a viscondessa e, tipo assim, a gente mal vê ela. A gente nem sabe sobre ela. A gente não desapareceu. E faz muita falta isso, assim como a Daphne e o Simon. Tipo, cara, eu senti muita falta deles nessa temporada, porque como foi uma temporada mais aprofundada, assim como a deles, tipo, você sente uma falta ali. Nisso, a gente também teve algumas cenas hot, e isso me lembrou muito a primeira temporada. Nas outras temporadas, a gente até tem umas cenas hot, só que, tipo, nada é muito intenso. Tem gente que acha que foi intenso, né? Tem divisões aí, né? Tem gente que gosta muito das cenas do Colin com a Penelope na carruagem e tudo mais. É legal, mas, tipo, não são as minhas favoritas, né? As minhas favoritas realmente são a do Simon e da Daphne, que eu acho que tem profundidade, tem intensidade ali, tem um tchan. E a gente vê isso nas cenas hot também do Benedict com a Sophie. Cara, eu fiquei chocada. Muitas cenas ali eu fiquei, minha nossa senhora, eu tô atrapalhando, desculpa. Você quer que eu saia? Sabe? E isso foi muito bacana, porque você vê a intensidade da cena quando isso acontece, né? Teve a cena da banheira. Muita gente ficou infeliz com a cena da banheira, né? Porque os fãs do livro, eles projetam muito em cima da série. E é normal, eles são fãs e tudo mais. Leram o livro, tem muita expectativa, tem os personagens favoritos. Então isso é totalmente normal. Mas às vezes eles projetam muito
muito, isso acaba frustrando eles, né? Então a cena da banheira, eu achei muito legal, eu achei bonita, achei uma cena caliente, uma cena... Muita gente não gostou, mas eu particularmente gostei, achei que as cenas hot dele ficou legal, não ficou uma coisa forçada, eles têm química. Eu gostei bastante, gente, achei que ficou muito legal, e foi muito legal ver o Benedict louco da cabeça, todo apaixonado por ela, e sem saber o que fazer, porque ele queria ter filhos, ele queria ter uma geração ali, e são coisas que ele nunca pensou, tá bom? E a Sophie fez ele pensar em tudo isso, então, tipo assim, ele fica preocupado, ele não sabe se ele fica com a Sophie, se ele deixa a Sophie livre, e só que ele quer ficar com ela de todo jeito, e aí ele propõe um monte de coisa pra ela, vamos viver no interior, vamos viver nas sombras, e ela fica, meu Deus, a gente não pode viver nas sombras, a gente não pode viver no interior e tudo mais. Então é uma loucura, né? Tem aquela cena onde ele pede pra ela ser amante dele, aquela cena foi realmente inesperada. Mas eu achei que fez parte, né, ali de toda o entendimento do Benedict, porque, tipo assim, ele entendeu que, cara, por mais que era aquilo que ele podia oferecer no momento, não era legal, não era bacana, ela não ia aceitar, porque a Sophie não era um tipo de mulher que ela iria aceitar uma coisa dessa, e ele percebeu isso, ele notou isso, né, então, tipo assim, ele meio que tenta ali consertar o erro dele, e isso, tipo, é muito, muito bom, porque, cara, você para pra pensar, você pedir pra outra pessoa ser sua amante é uma coisa meio séria, entendeu? Ainda mais naquela época, porque se alguém descobrisse ou qualquer outra coisa, a sua honra, ela tava acabada, né? Eu falo da mulher, porque lá naquela época o homem podia fazer o que ele quisesse e boa. Voltando a falar um pouquinho dos personagens secundários, a Heloise, ela teve uma maturidade muito legal nessa série, eu gostei muito da maturidade de Heloise, do jeito que desenvolveram ela, e tipo, você vê que ela tá quase pronta pra casar, né? Quase pronta pra conhecer alguém, porque ela começa a ver que, tipo assim, os irmãos dela estão indo pra frente e ela tá ficando pra trás. Não porque ela não tá casando, mas porque, tipo assim, ela não tá tendo desenvolvimento. E naquela época ali, né, se ela quisesse ter um desenvolvimento, ter alguma coisa, ela precisaria se casar. E no caso ali, você vê que ela já tá amadurecendo a ideia de se casar, amadurecendo ali, entendendo que nem sempre é por obrigação. Você pode encontrar alguém e se casar por amor, né? Que é o que a mãe deles, a Violet, preza muito, e a gente vê isso em cena. Então, eu achei muito legal eles trazerem já essa maturidade, porque isso casa muito bem com a temporada dela, que provavelmente vai ser a próxima. Eu acredito fielmente que vai ser a próxima. E já nisso a gente já puxa um gancho, vamos falar daquilo, vamos falar do luto da Francesca. Gente, eu gosto muito da personagem da Francesca, eu acho ela muito legal, eu gosto muito da forma dela, da personalidade dela, do jeitinho dela, sabe, dela ser diferente, dela ter... A atriz exala delicadeza, eu gosto muito disso, sabe, porque a personagem pede muito essa delicadeza, essa sutileza, né, e a atriz, ela entrega muito bem essa sutileza, essa delicadeza, e isso é muito legal em cena, os figurinos dela eu também adoro. E nessa temporada a gente teve ali, né, a morte do John, e a gente também conheceu mais da Michaela. Muita gente, quando eu falo muita gente, é muita gente, não gosta, não quer saber, falou que vai pular a parte da Michaela. Bom, qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho, na minha opinião, que sim, eles deveriam ter mantido a história original pelo fato do livro e tudo mais, e tipo assim, se eles queriam fazer um personagem que ele fosse LGBT, não teria problema nenhum, eu acho que dava sim pra encaixar ali, né, na série, assim como tem várias adaptações e várias coisas. O Benedict mesmo, ele é bissexual, a gente tem até uma cena dele contando pra Sophie, né, que ele se apaixona tanto por homem quanto por mulheres. A gente vê ali que ela não liga, que tipo assim, pelo contrário, ela acha bonito, sabe, essa forma de afeto dele se apaixonar por pessoas e não por gêneros. Então é muito legal essa aceitação da parte dela, não tem julgamento, não tem nada, né, o que é diferente, todo mundo julga o Benedict por ele ser um libertino, e a Sophie, ela não julga ele, né, então acho que isso é o que mais pega ali nele, que ele fala, meu Deus, essa mulher precisa ser minha. E nisso, né, vamos voltar a falar da Francesca e do John. A gente tem ali, a gente tem bastante cenas do John com a Michaela, né, e uma cena que eu achei muito importante ali pro arco, né, pra gente já conseguir entender ali, tem uma cena em que a Francesca, ela quer se livrar da Michaela,
Porque a Michaela, ela, tipo, ela tem uma conexão muito forte com o John, porque eles cresceram como irmãos e tudo mais. Então, tipo, a Francesca meio que fica com ciúminho disso. E acontece que ela decide tentar arrumar um marido pra Michaela. Tipo, simples assim, vou arrumar um pretendente, um cara aqui, pra ver se ela deixa o meu homem em paz, né? Só que, tipo assim, isso cria uma tensão ali que vocês não estão entendendo, né? O John, ele fica claramente muito desconfortável dela fazer isso. E a única hipótese que eu pensei assistindo é o quê? Provavelmente o John sabe da orientação sexual da Michaela, né? Por isso que ele não queria esse constrangimento. Porque quando um rapaz se aproxima da Michaela pra tentar cortejar ela fica extremamente desconfortável e muito brava com a Francesca. E tipo, meio que era normal naquela época os homens cortejarem as mulheres, as moças que ainda não eram casadas e tudo mais. Então, tipo assim, fica meio que subentendido ali. Mas eu peguei a referência e eu acredito que isso aconteceu porque provavelmente ele sabe da orientação sexual da Michaela, né? Ou pelo menos ele sabia. Descanse em paz. Por isso que rolou esse desconforto, esse negócio, essa coisa, porque ele claramente sabia que a Michaela gosta de mulheres. E aí a gente tem ali um pouquinho da amizade da Francesca, a gente tem um pouquinho ali do John, e a gente tem uma cena muito importante, que é a cena do quebra-cabeça, né, onde claramente ali a série tá fazendo uma grande referência à vida da Francesca e à importância do John e da Michaela na vida dela, né? Que provavelmente ali eles são os grandes amores da vida dela, porque a última peça do quebra-cabeça eles colocam juntos e a Francesca gosta muito de quebra-cabeças. Então, tipo, tem tudo um negócio ali naquela cena e claramente ficou bem claro pra mim que eles fizeram uma referência à própria vida da Francesca e a importância que o John tem e a Michaela tem, tanto que na cena eles falam, né? Eu sou o céu, você é a terra e um é importante pro outro, não pode ficar sem outro e tudo mais, um depende do outro. E eles colocam a peça do quebra-cabeça, finalizam o quebra-cabeça e a Francesca fala, não lembro se é a Francesca ou se é a Michaela, mas alguém fala, vamos pegar outro quebra-cabeça, vamos continuar tal. Nisso, o John, ele vai se deitar, está com dor de cabeça, e ele vai se deitar. E nisso, na hora que ele falou, eu tô com dor de cabeça, eu vou me deitar, eu já imaginei que ia ser a cena da morte dele, porque eu tinha visto alguns spoilers dos personagens vestidos de preto, então eu já imaginei que ele ia morrer, porque eu tinha pegado alguns spoilers. É impossível, gente, porque a série sai, aí você entra no Instagram, acabou, você pega todos os spoilers possível. Tanto que a cena da banheira, vários spoilers eu peguei. Então, tipo, é muito ruim. Se você não quer pegar spoilers, você tem que sair uma temporada, ou você assiste, ou você não entra nas redes sociais até você assistir, senão você vai pegar spoiler. Mas continuando, quando o John morre, a gente vê uma parte da Francesca que a gente não conhecia, porque a Francesca, ela sempre foi muito quietinha, o silêncio era a melhor forma dela se expressar, né? Só que com a morte do John, a melhor forma que ela se expressa é com aos gritos, né? Ela fica, tipo, cara, ela não tem reação, ela não consegue ficar parada, ficar quieta, ficar sem fazer as coisas. Tipo, tanto que no funeral dele ela procura 1000 coisas pra fazer, porque ela não consegue digerir aquilo, né? E é muito triste o fato dela não ter engravidado, né? Porque é uma coisa que ela queria muito, o John queria muito, então, tipo assim, ela se sente incapaz por ela não ter conseguido dar um filho pro John. E é uma cena muito triste que ela conversa com a Violet, você teve 8 filhos, 8 partes do seu marido pra você se lembrar dele. E eu não tenho nada, não tive nenhum, né? E é uma cena muito pesada, porque a gente fala, caraca, a gente realmente sente a dor dela naquela cena. Eu acho que a atriz entregou muito e eu gostei bastante, achei que foi uma cena forte. E depois disso a gente vê a forma como cada um tava lidando com o luto. A Rhea, assim, se vê que ela ficou tão abatida, tão assim, que ela tava tão empolgada pro debut dela, pra se casar, pra conhecer o amor da vida dela. E depois da morte do John, ela fica muito triste. Ela lembra do pai dela, lembra assim, né? Porque ela tava na barriga da mãe dela. Lembra do fato dela não ter crescido com o pai. E isso toca muito ela. E aí ela tem um momento ali com a Heloise, entendeu? A Heloise explica as coisas pra ela. Coisas que a Heloise começa a entender também. Então a gente vê esse amadurecimento da Heloise e é muito bacana. Ela conversa com a Hyacinth e fala pra ela que, tipo, a morte é uma coisa que tá propícia a acontecer. Vai acontecer de todo jeito. Aí você tem a escolha de você
amar, você, sabe, não se permitir amar, sendo que a morte é uma coisa que ela vai acontecer, entendeu? O importante é que os momentos, você poder viver com a pessoa e tudo mais. Tem uma conversa muito madura pra Heloísa. Eu acho que foi muito madura, porque a Heloísa, ela tem aqueles picos, né? Ela não é que ela é imatura, né? Mas tem muita coisa dentro dela que ela não é muito bem resolvida. Ao mesmo tempo que ela luta pelos direitos das mulheres, ela é um pouco imatura e às vezes ela só pensa nela. Então tem muitas essas questões. Eu pretendo fazer um vídeo apenas falando da Heloísa, porque eu gosto muito dela. Por isso que eu não vou focar tanto na Heloísa nessa temporada. Mas voltando pra Francesca, o John e a Michaela, a gente conhece bastante da personagem. A gente vê que a Michaela queria lidar com o luto de uma forma diferente da Francesca, né? A gente vê o Benedict lidando ali com o luto, porque naquele momento ali o Anthony não tava. Aí eu me pergunto, cadê o Anthony, né? Tudo bem que o Anthony tava cheio de responsabilidades, porque o Benedict passou a temporada inteira desenhando a Sophie, então, tipo, ele tava no comando ali, mas, tipo, ele só ficou desenhando a Sophie. É isso, a Dama de Prata e a Sophie. E nisso, a gente tem a relação do luto, né, do Benedict com o luto do John. Ele tem um discurso que ficou muito bonito, ficou muito legal, né, ele tentando ali proteger a irmã, tentando cuidar da irmã. Ficou muito legal, ficou muito bonito, né, é um papel que era do Anthony, né, mas a gente não vê o Anthony ali, mas acho que por ele ser o protagonista, ficou legal, casou bem, entendeu? E eu gostei bastante. No resto da temporada, né, a gente tem a Michaela indo embora, mas não foi realmente do nada. Depois que a Francesca pega na mão dela, ela se sente meio tipo, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, deixa eu ir embora, porque senão eu vou fazer merda. E daí ela simplesmente vai embora, porque provavelmente ela já começou a ter sentimentos pela Francesca. Então ela simplesmente vai embora, some, e a Francesca fica sozinha, o que é muito ruim, porque a Francesca tava tentando se apoiar nela pra lidar com a morte do John, né? Porque as duas eram próximas do John e tudo mais. Então ela meio que tava tentando se apegar. E é muito ruim, porque ela vai embora. Então a Francesca vai ter que lidar ali com o luto sozinha, porque ela não gosta de festa, não gosta dessas coisas. E a família deles é uma festeira sem fim. Os Bridgertons adoram um baile e uma festa. E a Francesca sempre foi diferente. No decorrer da série, né, ali no final a gente também tem alguns impasses com a rainha. A gente tem a Lady Alice, temos a Lady Danbury. E tipo assim, todos os arcos eu achei legal, achei bacana, os arcos de todas elas, né? A Lady Danbury finalmente conseguiu o passe livre pra ela poder ir embora, né? Pra ela poder viajar, ver a família dela, ir pro lugar onde ela nasceu. A Lady Alice enfrenta a rainha, né? Agora ela é dama de companhia da rainha, então ela enfrenta a rainha ali, faz todo um negócio ali, né? Pra tentar mudar a vida das pessoas de alguma forma, assim como a Lady Danbury fazia, né? Meio que fica no lugar ali da Lady Danbury. No final da temporada, a gente tem ali a cena onde eles meio que todo mundo se rebela ali, assim como o Benedict, pra poder acoitar a Sophie e dar um jeito dela entrar na sociedade e pra eles poderem se casar de fato. Temos cenas também do Benedict com a Violet, cenas bem importantes, onde ela fala que ele se parece com ela, que ele é o filho que mais se parece com ela. E isso é muito legal também, é muito bacana a gente ver isso, né? Porque o Benedict, ele sempre se sentiu deslocado, ele sempre se sentiu, eu sou só o filho 2, entendeu? Eu sou só o segundo filho, eu sou o substituto, né? Se um dia acontecer alguma coisa com o Anthony, ou ele não tiver um filho, ele nunca se sentiu de fato importante, porque tipo assim, o Anthony sempre tava ali. O Anthony provavelmente iria se casar e ia ter um herdeiro. Tem até algumas cenas bem bacanas que falam sobre isso, né? Sobre o desconforto dele ser só o segundo filho e mais nada, né? E aí tem até uma cena onde a Lady Danbury fala pra ele: um dia você vai dar esse mesmo orgulho que o Anthony deu, também vai dar pra sua família, que é o fato do herdeiro, né? Isso faz ele questionar toda a situação dele com a Sophie, e é muito legal também. Nas últimas cenas a gente tem ali a madrasta da Sophie denunciar ela, tentando prender ela. E eu achei que a cena da delegacia, pelo que eu vi, gente, que os fãs dos livros falaram, eu achei que a cena da delegacia ia ser uma coisa assim, eu achei que agressão não ia ter mesmo, porque a gente tá falando de uma série um pouco mais atual, onde algumas coisas não são permitidas. Eu achei que ia ter um pouco mais de emoção, um pouco mais de, sabe, daquele negócio. Eu particularmente achei muito simples. Não gostei muito da cena da delegacia, né? Na verdade, eu não gostei de quase nenhuma cena com a madrasta, porque eu achei que a madrasta foi uma personagem que faltou profundidade. Tipo assim, ela tinha os motivos ali, porque você... eu era uma mulher solteira, com 2 filhas, tentando me casar de novo, e você tava me atrapalhando. Mas por que ela tava te atrapalhando?
A gente realmente não entende ali o real arco dela, né? Então, achei que faltou profundidade, sim. E a outra filha dela também, a Rosamund. Achei que faltou profundidade. Não gostei da personagem, essa é uma personagem. E no final, a rainha meio que aceita toda aquela palhaçada ali. Ela só aceita. Mas ela aceita por quê, gente? Pelo fato de que ela quer entretenimento. Não porque ela não entendeu, tá bom? Porque ela entendeu muito bem o que estava acontecendo. Ela entendeu muito bem que a Sophie não era legítima, né? Ela só aceitou pelo entretenimento e pela aposta que ela fez de que o Benedict ia se casar. Então, ela fez mais por isso mesmo. E eu gostei muito. Achei que foi legal. As cenas dela rindo, eu me diverti. Foi engraçado. As cenas da Charlotte rindo. E eu gostei muito o baile deles quando tocou aquela música, né? Eu me lembrei de muitas coisas, sabe? Da temporada, das primeiras temporadas. Eu achei que ficou muito legal, ficou muito bonito, ficou muito emocionante. E na cena pós-créditos, eu não entendi por que eles colocaram a cena pós-créditos. Eu acho que dava pra encaixar ali, sem ser cena pós-créditos, porque muita gente não assistiu. Sim, muita gente não assistiu, mesmo eles anunciando e tudo mais, porque muita gente não é ligado nessas coisas, muita gente não assiste cena pós-crédito, muita gente sabe, então muita gente não assistiu. Achei que foi uma coisa que eles pecaram um pouco, né, porque eles deveriam sim ter ali mostrado sem ser cena pós-crédito, deveria ter sido só mais uma cena normal. Na cena pós-crédito a gente tem o Benedict se casando com a Sophie, tem o Anthony falando, ai, ainda bem que você não me ouviu. Horrível esse arco dele nessa temporada, eu não gostei. E temos a Kate maravilhosa, com a roupa maravilhosa dela, com os looks maravilhosos dela. Temos a Heloise falando que talvez se casar não seja tão ruim assim, né? Gostos de casamentos, talvez. Então a gente já deixa aí uma ponte pra próxima temporada. A Francesca fica desconfortável porque a Kate pergunta quem vai se casar depois, né? Quem será o próximo a se casar? A Penelope fala pra ela, você pretende se casar ainda, né? Mais uma vez, porque ela é jovem, bonita e tudo mais. E ela fala que não vai se casar novamente, que ela uma vez já tá bom, já foram emoções demais e ela não quer se casar de novo, né? E enquanto isso a Heloise fica naquela, tipo, não sei, eu gosto de casamento assim, sabe? Meio que dá umas indiretinhas. E falando em Penelope, vamos falar da Lady Whistledown antes de finalizar o vídeo. Gente, achei uma palhaçada esse negócio dela, de alguém roubar a identidade dela. Eu achei que a finalização do arco dela no baile da Cressida foi perfeito. Eu gostei muito da evolução da Cressida. Gostei muito de como ela apareceu. Gostei muito dela ter a casinha dela rosa com as coisinhas dela. Gostei muito, 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 porque a família dela era muito ruim. E, tipo assim, ela conseguiu vencer aquilo, ela conseguiu sair daquilo. Então, tipo assim, gostei muito, muito mesmo dela ter evoluído e tudo mais. As conversas dela com a Heloise, com ela, com a Cressida, eu gostei muito também. E você vê a evolução da Heloise, você vê a evolução da Cressida, é muito bacana. Eu gostei, entendeu? Teve muita gente que não gosta da Cressida, que não gostou disso mais. Mas eu, particularmente, gostei. E o fato de roubar a identidade da Penelope, eu não gostei. Eu achei que os caras, se não souberem trabalhar isso, ou se for uma pessoa muito nada a ver, não vai ficar legal, porque o arco dela encerrando, né? Eu aposento a minha pena. Cara, foi incrível, foi muito legal. Então, tipo assim, ver alguém roubando isso da Penelope foi bem chato. A Penelope é uma personagem que eu gosto, então não sei como eles vão fazer, mas eu espero que façam uma coisa bem feita, porque senão vai ficar ruim, entendeu? E agora é aguardar as próximas temporadas. E eu aposto que é da Heloise. Eu tô fazendo as minhas apostas que vai ser a da Heloise. Tô esperando sair as coisas promocionais já, pra falar que eu tava certa. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo a gente conversou um pouquinho sobre Bridgerton. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal pra me ajudar. E é isso. Eu vou trazer mais vídeos de Bridgerton e vou trazer vídeos de outras séries, filmes e livros também aqui nesse canal. Então é isso. Até a próxima e tchau, tchau.